a você abrir sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 13. Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por intermédio por este ao apóstolo. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 1 a 13. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, o nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por poder ler a sua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que do Senhor provém ensinamentos preciosos para a nossa alma. E por isso, Deus, nós pedimos, fala conosco, permita, Deus, que esta palavra seja fielmente explicada e aplicada às nossas vidas, para a glória do seu santo nome. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. O apóstolo Paulo recebeu notícias das bandas de Tessalônica a respeito da fé daqueles irmãos. Viviam dias difíceis, dias de tribulações, e o apóstolo Paulo temia por aqueles irmãos sucumbirem às pressões do mundo. Uma igreja recém-plantada, ainda não madura o suficiente, pelo menos para passar dias tão difíceis quanto aqueles que eles estavam vivendo. O apóstolo Paulo resolve, então, enviar Timóteo para pastorear, exortar e cuidar daqueles irmãos. Quando olho para esta seção da carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu percebo como Paulo diz muito a respeito dos dias que nós temos vivido. Paulo nos ensina como sermos firmes, apesar das provações. Como termos a capacidade, ou sermos capacitados a continuar perseverando, confessando a fé que fomos instruídos, apesar das provações e privações que nós enfrentamos. Firmes,
apesar das provações. É interessante, meus irmãos, que na nossa vida como pais, nós aprendemos algumas coisas importantes. Antes de ensinar uma criança a andar e depois a correr, é necessário ajudá-la a ficar de pé. Paulo era como um pai espiritual para os irmãos de Tessalônica, mas que por causa da perseguição que ele sofreu ali, da rejeição por parte dos judeus, ele se viu obrigado a fugir de Tessalônica, indo para Bereia. E depois de algum tempo em Bereia, continuou sendo perseguido até que ele chegou em Atenas, como nós vimos há alguns domingos atrás. Chegando em Atenas, esperou os seus companheiros, mas depois de um tempo, ele envia Timóteo para abençoar a igreja de Tessalônica. É interessante, meus irmãos, como nós percebemos a preocupação e o esforço de Paulo em cuidar dos seus filhos na fé. Nos 2 primeiros capítulos desta bonita carta, Paulo mostrou como ele plantou aquela igreja, como a igreja de Tessalônica nasceu. E depois ele continua escrevendo, demonstrando como ele pastoreou aquela igreja. Agora, no capítulo 3, Paulo nos mostra como a igreja pode se manter de pé, como a igreja pode continuar firme, sendo igreja, cumprindo a sua missão, apesar das dificuldades que o mundo nos apresenta. A perseguição aos cristãos naquele tempo era dura. Assim como hoje, as circunstâncias que nós enfrentamos numa sociedade polarizada, no meio onde as pessoas já não desejam mais estar na presença de Deus, nós somos constantemente tentados a não sermos tão firmes como fomos há tempos atrás. Na parte da carta que lemos, a palavra-chave é justamente essa: firmado, estar firmes, fortalecidos. Paulo nos mostra 3 atitudes que ele teve para com a igreja de Tessalônica, que nos ajudam, irmãos, a aplicar na nossa vida, na nossa realidade, com vistas a sermos uma igreja que permanece, apesar das dificuldades. É interessante quando nós lemos esse texto, nós podemos separar aqui em 3 momentos distintos, e Paulo apresenta uma resposta específica para cada um destes momentos. Paulo, então, como eu disse, envia Timóteo para saber notícias de Tessalônica. E quando ele escreve essa carta, ele acabara de receber notícias daquela igreja. E Timóteo, então, chega para Paulo e diz: Paulo, eu tenho boas notícias para você. A igreja de Tessalônica, apesar das dificuldades, apesar da resistência dos judeus, da perseguição da igreja, ela tem permanecido fiel no ensino que nós pregamos. A igreja tem se desenvolvido. Estão dizendo que alimentam no coração o desejo de te ver de novo. Estão orando ao Senhor, buscando uma maneira de estar contigo novamente. Paulo toma uma atitude frente àquela igreja que ele temia por causa da perseguição. Em primeiro lugar, ele envia ajuda. Timóteo é a ajuda que Paulo poderia dar naquele contexto. Quando Paulo, Silas e Timóteo saem então de Tessalônica, eles chegam a Bereia, são acolhidos, plantam uma igreja, mas num determinado tempo eles são também perseguidos, se separam. Paulo vai para Atenas, depois ele envia Timóteo para ajudar aqueles irmãos. E quando nós olhamos para o texto, existem aqui algumas preocupações de Paulo para com aqueles irmãos que nos saltam os olhos. E a primeira delas, descrita já no verso 1, quando ele diz: não posso suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. No capítulo 2, versos 17 a 20, Paulo descreve o grande amor que ele alimenta pelos crentes de Tessalônica. Paulo externa com letras amorosas como aqueles irmãos fizeram bem para ele e como ele os amava. E agora no capítulo 3,
Paulo sofre pela possibilidade daqueles irmãos estarem padecendo e fraquejando na fé. Então a ida de Timóteo para a igreja de Tessalônica era a ajuda que Paulo poderia conceder àqueles irmãos que passavam por momentos de dificuldade. É interessante, irmãos, que Paulo não era apenas um evangelista, embora o fosse. Paulo era também um pastor. Ele não apenas gerava filhos na fé, plantando as suas igrejas, mas Paulo cuidava de pessoas. Os novos crentes precisavam ser ensinados, exortados, precisavam receber ensinamento dos mais experientes para que a sua fé fosse confirmada. Diferentemente de muitos pregadores do seu tempo, Paulo não era um mercenário, mas um pastor de almas, alguém que se preocupava com o sofrimento das pessoas, sofrimento que advinha das perseguições. A palavra aqui descrita por sozinho, traduzido por sozinhos no verso 1, pode ser traduzida mais literalmente como abandonado. O que isso quer dizer? Paulo prefere sentir-se abandonado para poder oferecer o melhor que ele tinha para aqueles irmãos. Queridos, nós só conseguimos suportar dias difíceis, dias de provação, se estivermos dispostos a ajudar uns aos outros. Uma igreja só caminha de fato quando estamos dispostos a oferecer o que temos de melhor para abençoar aqueles que estão sofrendo. Nós olhamos para o contexto de Paulo e a perseguição era algo real, as dificuldades eram coisas reais, assim como nos nossos dias. Vivemos dias difíceis, dias turbulentos, de incertezas, de desesperança. E muitas vezes ficamos como a igreja permanece como espectadores da disseminação do caos, da desesperança, e nos acomodamos. Temos uma notícia que pode transformar a vida das pessoas e nos fechamos dentro dessas quatro paredes. Só é possível permanecer quando nós sentimos que a nossa missão está sendo cumprida. Só é possível continuar firme se tivermos em mente de forma clara a visão da missão na qual nós fazemos o que fazemos. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. Nós precisamos sonhar. E nós precisamos estar dispostos a oferecer aquilo que nós temos de melhor. Uma segunda preocupação de Paulo era justamente com esta relação conflituosa que a igreja vivia. Se por um lado ele temia a fé daqueles irmãos em fraquejar, por outro ele reconhecia que as tribulações eram coisas reais. E nós percebemos então dos versos 3 a 5, Paulo descrevendo algumas questões importantes, dizendo àqueles irmãos: nós devemos esperar sofrer por Cristo, por amor a Cristo. Como certa vez ele também escreveu aos crentes de Filipos, em Filipenses 1:29. Um outro ensinamento que Paulo deixa claro para aqueles irmãos que viviam tribulações: não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la como parte normal da vida cristã. Assim como Pedro também escreveu em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Por fim, as perseguições visam o fortalecimento da nossa fé. E aí são muitas citações. João 16:33, Romanos 5:3, 2 Timóteo 3:12, como acabamos de ler. Nós precisamos compreender que dias difíceis sempre fizeram parte da história da igreja. E nem por isso a igreja ficou pelo caminho ao longo destes 2000 anos de história. Houveram dias difíceis. Houveram dias onde homens e mulheres foram martirizados em praça pública, onde pessoas foram queimadas nas ruas de Roma como uma espécie de louvor ao imperador que havia enlouquecido. Serviram de tochas que iluminavam as ruas. Eles morreram porque estavam dispostos
a manter-se firme na sua fé. As tribulações, quando não são encaradas na perspectiva de Deus, podem trazer grandes prejuízos espirituais. Por isso Paulo afirma: temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Muitas pessoas, ao longo desses últimos meses, têm abandonado a fé, têm sucumbido ao espinheiro das provações, têm ficado pelo caminho, lamentando, chorando as suas amarguras, esperando que a vida cristã fosse um mar de rosas, quando biblicamente não é. Nós precisamos enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Paulo enviou a ajuda que ele podia àqueles irmãos. Quando nós olhamos para a comunidade que nós estamos inseridos há mais de 140 anos, qual é a ajuda que temos enviado a estas pessoas? Que tipo de ajuda nós temos oferecido às pessoas que estão sofrendo sem esperança, às pessoas que estão fraquejando? Em segundo lugar, depois de receber essas boas notícias, Paulo toma a atitude de escrever 2 cartas àqueles irmãos. Notícias trazem alento. Quantas vezes você, ansioso que estava dentro da sua casa, com a tecla F5 do computador desgastada, aguardando o resultado de um concurso, de um vestibular, ou qualquer outra notícia que você estivesse esperando, e quando ela chega, que alegria, que alento, que paz. Timóteo encontra com Paulo em Corinto e trouxe a Paulo as boas notícias da parte da igreja de Tessalônica. A notícia de que aqueles irmãos estavam firmados na fé, e trouxe alento ao coração de Paulo, quando nos versos 7 e 8 nós percebemos que Paulo se sente confortado em saber que eles estavam bem. Sabe por quê, irmãos? Relacionamentos contam muito para o nosso desenvolvimento. O que desgasta de fato a vida de um obreiro não são os problemas externos à comunidade de fé, mas aqueles que brotam dentro da própria igreja. Por vezes, Paulo dedicou páginas e páginas de suas cartas para resolver problemas que nasceram no seio da igreja, porque não estavam firmados na palavra de Deus. Mas no caso de Tessalônica foi diferente. Recebendo a boa notícia, Paulo devolve uma boa notícia, dizendo àqueles irmãos da sua alegria e do seu contentamento de estar com eles, que a paz daqueles irmãos, que a alegria e que a firmeza deles era revertida em contentamento no coração. E isso desencadeia numa terceira e última lição que eu gostaria de destacar, vindas do apóstolo Paulo, dos versos 9 a 13, depois de oferecer o seu melhor, depois de apresentar as boas novas, de se alegrar no relacionamento, Paulo ora por aqueles irmãos. Paulo não podia estar com eles, Paulo não podia ir até Tessalônica, mas Paulo podia orar por eles. Quero dizer uma coisa para você, que se preocupa com os seus familiares, que se preocupa com um membro da igreja que está afastado por algum motivo, qualquer que seja, que se preocupa com um colega de trabalho que não conhece a Jesus, e você não sabe o que fazer para abençoá-lo. A oração, meus queridos irmãos, não está limitada nem ao espaço e nem ao tempo. Você pode fazer muito mais por esta pessoa que veio à sua mente, orando por ela de joelhos, do que correndo agitado de um lado para o outro, trabalhando. Você pode fazer muito por estas pessoas, dobrando os seus joelhos e orando por elas. Porque é justamente em meio a momentos profundos de oração que Deus nos dá a direção para falarmos, para agirmos. Nós precisamos nos comprometer com a vida das pessoas. Quando olhamos
para esta oração de Paulo, nós percebemos 3 direcionamentos ou 3 características que devem nortear as nossas orações. A primeira delas, a oração de Paulo era como algo que está encharcado, cheio de profunda gratidão a Deus. No verso 9. Na primeira parte do verso 10, nós percebemos que a oração de Paulo era uma oração perseverante. E no final do verso 10, que a oração de Paulo era algo intenso. A oração de Paulo abrange tantos problemas complexos como problemas ordinários da nossa vida. Nós vemos isso no verso 11, quando Paulo ora a Deus desejando fazer uma viagem, desejando que Deus abra as portas para que ele tivesse a possibilidade de estar com aqueles irmãos, porque ele sabia que Satanás estava à volta e poderia cercá-los de alguma forma. Paulo olhava coisas comuns da vida com os olhos espirituais. Paulo olhava como é possível transformar a realidade de alguém com poucas palavras. Paulo sentia a necessidade de falar com Deus a respeito de coisas cotidianas do nosso dia a dia. Paulo orou pela igreja por 3 motivos muito específicos. Ele orou para que aqueles irmãos tivessem uma fé madura, versos 9 a 10. E a razão para isso é muito simples, meus irmãos. A nossa fé é algo que nós desenvolvemos, é algo que precisa ser exercitado. Essa semana eu conversava com um irmão e falava a respeito disso, quando disse que quando pedimos paciência a Deus, nós devemos esperar pessoas difíceis de lidar, para que em exercitando a paciência possamos de fato alcançar esse estágio de temperamento. A nossa fé é como um músculo que precisa ser exercitado para que cresça, para que se torne cada vez mais forte. Havia deficiências na fé daqueles irmãos, e uma destas deficiências era justamente a doutrina da segunda vinda de Cristo. Havia membros naquela igreja que estavam vivendo de forma desordenada, estavam vivendo de forma desanimada. Nós vemos isso no capítulo 5, verso 14. Nós precisamos desenvolver continuamente a nossa fé. E Paulo tinha essa preocupação. Ele orou para que aqueles irmãos pudessem desfrutar de um profundo amor uns pelos outros. No verso 12. As provações têm a incrível capacidade de produzir 2 efeitos: ou destruir ou fortalecer laços de amor. Nós podemos nos tornar mais afetuosos, ternos, carinhosos uns com os outros em meio ao sofrimento, ou podemos ao mesmo tempo nos tornar insensíveis com o sofrimento das outras pessoas, termos o nosso coração cauterizado a todas estas coisas. Como diz um ditado, uma mesma causa pode produzir efeitos distintos. O sol que endurece o barro amolece a cera. A tribulação que no coração do piedoso produz amor e compaixão pelo irmão que está sofrendo, por uma comunidade que precisa ser alcançada, pode às vezes gerar dureza no coração de outros. E Paulo tinha esta preocupação, para que aqueles irmãos pudessem amar uns aos outros. Nós precisamos, queridos irmãos, entender que é necessário orar e interceder uns pelos outros. Paulo orou pela santidade da igreja, para que aqueles irmãos perseverassem até a volta de Jesus. E é justamente esta visão escatológica, esta visão da segunda vinda de Jesus, que deve motivar os crentes a ter uma vida de santidade. Eu gostaria de propor alguns "se" aqui para a nossa reflexão. Se nós cremos que Jesus vai de fato voltar, se cremos que Ele vai voltar, julgar vivos e mortos, se cremos que vamos comparecer perante o seu tribunal, se cremos
que vamos dar conta da nossa vida a Ele, então nós precisamos viver em santidade de vida. Quem aguarda a segunda vinda de Jesus, purifica-se a si mesmo, é o que afirmou João, 1 João 3,3. A santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma forma de vida na presença do Senhor. Nós precisamos estar preparados para nos encontrar com Cristo, para nos apresentar a Ele. Eu gosto muito de uma frase, reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz: nós vamos nos encontrar com Jesus. Fatalmente nós nos encontraremos com Ele. A questão é, nos encontraremos com Ele sendo o nosso advogado ou o nosso juiz? Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos amar a Jesus e depender somente dele. Irmãos, que tipo de mensagem nós podemos dizer às pessoas que estão sofrendo? Aos irmãos da igreja que estão fracos na fé, ficando pelo caminho? Que tipo de mensagem de consolo nós podemos levar a estes irmãos, senão a mensagem de que longe de Cristo nós estamos perdidos? Eu gostaria de concluir com alguns questionamentos, e a minha esperança é que estes questionamentos possam gerar reflexão no nosso coração. Pense você mesmo. A condição espiritual dos outros crentes gera algum peso no seu coração, a ponto de você estar disposto a fazer algum tipo de sacrifício para ajudá-los a crescerem na fé, como Paulo fez? Você é, de fato, alguém como Timóteo, que está disponível, acessível e disposto a se doar para abençoar as outras pessoas? Você tem orado por sua igreja, pela liderança da sua igreja, pelos seus irmãos que junto com você é a igreja? Por fim, você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Que Deus nos ajude, irmãos, a refletir a respeito destes ensinamentos, das atitudes de Paulo para com aqueles irmãos, e pensarmos a respeito de como nós podemos fortalecermos uns aos outros, como nós podemos ficar firmes apesar das dificuldades. Olhemos para Jesus e sejamos fiéis ao nosso chamado. Que Ele nos ajude, irmãos, a vivermos mais da porta para fora do que da porta para dentro. Que Deus nos ajude a falarmos de esperança onde esta palavra caiu em desuso. Que Deus nos ajude a chamar perdidos ao arrependimento do que gastarmos toda a nossa energia discutindo coisas fúteis. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.